Olá, crianças! Estamos iniciando mais uma aula, finalizando a semana. E para a gente fechar com chave de ouro essa semana, na nossa aula de língua portuguesa, nós vamos dar continuidade à fábula A Cigarra e as Formigas. Só que hoje nós iremos ver uma outra versão, e esta versão ela vai estar escrita em forma de versos. Enquanto que na aula anterior nós estudamos a fábula em prosa. Lembram que a gente conversou na nossa webconferência? Isso! Hoje nós vamos já revisar o que conversamos lá e ver algumas características também dessa fábula, nessa versão escrita por um brasileiro aqui do Nordeste. E aí a gente vai analisar essas características e dar prosseguimento à nossa aula. Mas antes nós vamos fazer uma breve reflexão sobre o card socioemocional do dia. A gente não pode começar a nossa manhã sem o nosso card. Vamos lá! Viram que mensagem interessante o nosso card de hoje? Isso, cada um de vocês tem o seu ritmo. E o que é que isso significa, professor? Simples. Ao longo do dia, você tem que distribuir as suas atividades de forma que não fique cansativo para você. Cada um de vocês tem uma forma de relaxar, seja através de um alongamento, seja fazendo uma pausa para um lanche, ou simplesmente parar um pouco, deitar e relaxar. E isso é fundamental para que vocês consigam desenvolver as atividades sem prejuízo à aprendizagem. Então fica a nossa dica, fica a nossa reflexão. Façam as atividades, façam pausas, descansem, para que no final vocês tenham alcançado os objetivos que são propostos pelos professores. Agora, dando continuidade à nossa aula, nós vamos fazer uma análise das duas versões da fábula A Cigarra e as Formigas. Uma em versos, que é o tema da nossa aula de hoje, e fazer uma retomada sobre a fábula em prosa, conforme já estudamos na aula anterior. Então fiquem bastante atentos à exploração e em seguida eu volto já com a explicação referente à nossa atividade do dia. Nós vamos iniciar fazendo a leitura da fábula A Cigarra e a Formiga numa versão diferente. Que versão é essa, professor? Nós vamos ver essa fábula em verso. E essa fábula, essa versão, ela foi feita por um escritor, um poeta contemporâneo, e ele é do Piauí, Cinéas Santos. Olha aqui o autor dessa fábula, dessa versão. Então vamos conhecer? A Cigarra e a Formiga. É uma fábula revisitada, como vocês sabem, a autoria original é de Esopo, como a gente já viu na aula passada. No tronco de uma palmeira, uma cigarra faceira canta, canta sem parar. Canta o sol, a chuva, o vento, canta o esplendor do momento, pelo prazer de cantar. Quase morta de fadiga, a diligente formiga trabalha, sofre e assunta, o zizia da cigarra. Não se contém e pergunta: por que cantas no verão? Essa é a minha profissão. Nada mais sabes fazer? Canto é trabalho e lazer. O que farás no inverno? Guardo a guitarra e hiberno. E quem te dará sustento? Do meu canto me alimento. Não temes por teu futuro? Viver é um salto no escuro. Sem mais tempo para conversa, a formiga toda pressa voltou a mergulhar na lida. E outra vez a cigarra empunha sua guitarra e canta em louvor à vida. Moral. A moral dessa historinha? Faça a sua, eu faço a minha. Gostaram da fábula em verso? Espero que sim. Então, aqui a gente pode observar que esse texto está escrito em forma de poema. E por que poema, professor? Porque vocês podem observar que esse texto está escrito em versos. Cada linha dessa representa um verso. E o conjunto de versos, observem que aqui a gente tem um conjunto de versos que compõe uma estrofe. Relembraram dessa situação de outras aulas passadas? Tenho certeza que sim.
Então, a gente pode observar aqui 1, 2, 3, 4 estrofes e cada estrofe tem seus versos. A gente vê na presença do poema, né, durante a leitura do poema, algumas rimas. Por exemplo, futuro, escuro, inverno, hiberno. Outra característica dos poemas. Já que no texto 2, é um texto que vocês já conhecem, eu já compartilhei com vocês, né, na aula passada, e esse texto, essa fábula aqui está em prosa. A Cigarra e as Formigas, de autoria de Esopo, aqui está em prosa. E um texto escrito em prosa é aquele, observem, diferente daquele anterior. Aqui a gente não está escrito em versos, aqui nós estamos escrito, esse texto está escrito em parágrafos. Lembram que já até contabilizamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 parágrafos, a gente consegue observar nesta fábula. Na atividade, vocês verão os dois textos e assim poderão trabalhar a compreensão do texto, tá? Então, façam a leitura atentamente dos dois textos, façam as comparações e sigam as instruções que serão repassadas brevemente. Feita essa análise, essa leitura, né, da fábula através dessas duas versões, agora eu vou orientar, dar algumas dicas referente à nossa atividade para que não surja dúvidas. Lembrando, copiar e responder no caderno com bastante organização, letras legíveis, não esquecer do cabeçalho para identificar a atividade e fazer tudo com muita atenção. Então, algumas dicas importantes para a nossa atividade de hoje. Então, vocês vão fazer a leitura dos textos, como eu já apresentei anteriormente, o texto 1, fábula em verso, e o texto 2, fábula em prosa. Não deixem de fazer essas leituras para, em seguida, no caderno de vocês, irão copiar e responder. Vejam que são 5 questões, mas 5 questões pequenas, né? Não vai dar tanto trabalho, nada de preguiça. E aí, o que é que vocês vão fazer na questão 1? Vocês vão identificar, após a leitura do texto 1 e do texto 2, a quantidade de estrofes e de versos, característicos aqui do texto escrito em forma de poema, e a quantidade de parágrafo do texto escrito em forma de prosa, tá? Isso aqui a gente já falou durante a aula. Na questão 2, traz a seguinte situação. Pode-se afirmar que o tempo, lugar e os personagens no poema de Cinéas Santos são iguais aos da fábula de Esopo? Então, volta no texto, vão analisar tempo, lugar e personagens. Acontecem no mesmo espaço? Acontecem no mesmo tempo? São os mesmos personagens? Então, vocês vão analisar, vão me afirmar se sim ou que não e dizer o porquê. Nesse porquê, vocês vão falar se foi tudo igual, se foi diferente. Se foi lugar diferente, vocês vão especificar. Se foi lugares diferentes, vão especificar, tá bom? Questão 3. Identifique no poema um verso que corresponde à fala do narrador. Então, voltando no poema, vocês vão escolher apenas um verso que represente a fala do narrador. Observem aqui uma dica. Por que cantas no verão? Observe que esse verso é uma fala da formiga. Já aqui, essa é a minha profissão. Aqui é uma fala da cigarra. E é um verso. Então, vocês vão copiar um verso que tem a fala do narrador. Observem, tá? Então, vocês vão copiar apenas um verso do narrador, referente à fala do narrador. Na questão 4, você vai reler esses dois versos que eu tirei lá do poema e, em seguida, vocês vão escrever uma palavra com o mesmo sentido da palavra destacada. Qual é a palavra destacada? Esplendor. Então, vocês vão analisar os versos. Se não der para entender, volta no poema para entender o contexto e vai escrever outra palavra que tenha o mesmo sentido desta palavra. E, para finalizar, vocês vão colocar a criatividade em prática. Vocês vão ilustrar o poema que a gente leu. Então, aqui tem um poema, sem nenhuma ilustração, e aí vocês vão criar uma ilustração nesse espaço, aí no caderno de vocês, para o poema que foi lido. Finalizamos nossa aula de língua portuguesa. Eu espero que vocês tenham compreendido, feito a correta compreensão do que foi apresentado até aqui.
Agora é hora de colocar a mão na massa, caprichar nas atividades, enviar para o professor e eu estarei mandando a correção para vocês no privado para que vocês possam estar verificando se de fato conseguiram acertar. Então, vamos já continuar com a nossa aula de matemática. Bons estudos e até a nossa próxima aula.